Show, show, show. Boa noite, galera. Boa noite a todos e a todas, meus queridos alunos e alunas. Como estamos hoje? Deixa eu me agitar aqui, percebi que eu estou assanhado. E aí, galera, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quanto tempo, né, turma? Pelo amor de Deus. Eles, rapaz, não dão mais aula de filosofia hoje, não, é? Porque teve a primeira chamada, a segunda chamada, teve feriado. Quinta-feira que vem é feriado. É um feriado bom, importante, para a gente refletir, né? Ficar com a nossa família, tudo. Mas, pelo amor de Deus, cadê essas aulas de filosofia? Show de bola, galera. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam cuidando da cabeça, né? Acima de tudo. Hoje, excepcionalmente, a gente vai utilizar esse link, tá? A partir das próximas aulas, a gente volta a utilizar o link anterior, porque o link anterior ele foi aberto pela nossa querida monitora e não por mim. E aí, nesse caso, eu não consigo gravar a aula, né? Eu não gravo a aula de vocês porque é a mesma do AB da manhã e aí não tem sentido eu ficar gravando todas as aulas iguais. Mas hoje a aula é diferente, né? De todas as turmas, porque não é a mesma prova. Então, hoje, o conteúdo da nossa aula é a gente corrigir tanto a primeira como a segunda chamada, certo? Eu gosto sempre de corrigir com vocês, se tiver alguma questão mal elaborada, alguma questão que eu precise anular, eu anulo, alguma questão que eu precise alterar o gabarito, eu altero. Bem tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza, turma? Deixa eu ver aqui quem tá falando comigo. Oi, Davi, boa noite, cara. Thaís, Variel, show de bola, pessoal. Boa noite, seja muito Oi, boa noite, boa noite. Oi, Elaine, tá falando? Pronto, nosso querido monitor. Boa noite. Boa noite. Aí, peraí, deixa eu... Braulino entrando aqui. Deixa eu ver aqui quem mais. O Ariel, boa noite. A Lívia Oliveira, boa noite. Camila. Caroline Moraes, boa noite. Matheus. Daniel Filho, boa noite. Darly e Josi. Oi, Josi. Olá, seja muito bem-vindo. Não, eu acho legal, né? A minha sobrinha lá. Fala, Davi, seja bem-vindo, meu amigo. Show de bola. A minha sobrinha, ela passou um tempo aqui em casa, agora, né? Ela foi embora domingo. Ela passou de quarta a domingo aqui em casa. Nada. Opa, oi, Braulino. Ele tá falando ou não? Tá não, né? Braulino, teu microfone tá ligado. Pronto, desligou. Aí eu vendo a minha sobrinha assistindo aula, né? Aí ela não dá nem boa noite pro professor. Eu digo, Nicole, que coisa mais educada. Que coisa sem sentido. Não sabe... Você, a pessoa tá ali, tá se doando, é o trabalho dela. Beleza, é o trabalho dela, mas por causa disso você precisa ser mais educado com a pessoa. Aí eu disse, não, Nicole, você vai pelo menos dar boa noite pro seu professor, quero que você escreva, ou então você ligue o áudio e fale para ele ou para ela boa noite, porque isso é o mínimo de civilidade, né? Se a gente ainda pode considerar que a gente está numa civilização, o mínimo é você dar boa noite para as pessoas. Show de bola. Aí pronto, ela, tá bom, tá bom. E é muito melhor quando você participa, quando você se envolve com as coisas, entendeu? Porque às vezes a gente não se permite, né? Eu me pego muito pensando nisso. Como a vida é cheia de oportunidades, muitas vezes a gente não se permite. Não se permite, muitas vezes, se envolver numa aula como essa de filosofia, que é muito massa as nossas discussões. Não se permite entrar, né? Participar. E quando a gente participa, quando a gente se envolve, tudo fica melhor. Né? Enfim, lá vai eu, minhas reflexões, né? Toda aula, no começo da aula, eu começo refletindo demais. Aí, deixa eu ver aqui, a Thaís Azevedo eu falei. Não, eu falei não. Oi, Thaís, boa noite. O Antônio Gonçalves, o Emanuel, show de bola. A Bruna, boa noite. Boa noite, Bruna. Maria Fernanda também, a Mini. Ó, que legal, Mini Moura. Que legal, que nome legal, Mini. Não sei se é um apelido ou se é teu nome mesmo. Carão recebido. Não, Wesley, vocês estão muito grandinhos para eu estar dando carão em você. Oi, Braulino, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Pode falar, desculpe. Boa noite, professor. Boa noite, show de bola. Tô de trânsito ainda, viu? Tô chegando em casa, resolver umas coisas aqui da mamãe aqui. Então, aí, ó, você vê, né, como pessoa resolvendo coisas, você só vê o Braulino correndo para um lado e para o outro, mas sempre na aula, sempre participando. Vou já ver tua nota, viu, Braulino? Ver se correspondeu aí a tua participação. Vamos ver o que é que dá aí, né? Vamos ver o que é que dá, né? Aí a Mini, o nome da Mini mesmo, que legal. A Elaine deu boa noite também, show. Aí a Elaine, oi, Davi, Matheus, boa noite, Rebeca.
E Braulino, aula gravada. Show, show, show. Beleza, turma. Hoje, como é que a gente vai fazer, tá? Hoje é pra gente corrigir a nossa primeira e nossa segunda chamada. Aí, a nossa querida monitora, Elaine, acredito que todos vocês conhecem, né? Porque ela é sempre muito atuante, participativa, cheia de ideias, já quer montar um clube de leitura, não sei o que. Eu acho mó legal as coisas da Elaine. A Elaine, ela é a nossa monitora, e o monitor, turma, é aquele aluno que está em desenvolvimento para no futuro se tornar um professor, desenvolvendo suas habilidades, né? Para ir para a parte acadêmica, não só a parte acadêmica, a parte mais de mercado também. Eu, por exemplo, sou oficial de justiça, além de professor, então não só a parte acadêmica, não só a parte de mercado, mas também a parte acadêmica, né? Que desenvolve um pouco. E os meus monitores eu sempre oportunizo para, em algumas aulas, eles conduzirem as aulas. A Elaine vai conduzir essa aula, ela vai corrigir a prova com vocês, e eu vou estar aqui para ajudar, vou complementar as questões, eventualmente. Depois eu vou sentar com a Elaine para dar um feedback para ela sobre o que é que eu acho os pontos que estão bons, os pontos que podem melhorar. E aí vão ter outras aulas também que ela vai conduzir, né? O quiz, né? Que vai ser o ponto extra para a V2, que eu vou falar com vocês mais na frente, enfim. Então, essa aula eu vou ficar mais como monitor, mas sempre atento aqui. E hoje nós teremos uma grande professora, que é a professora Elaine, né? A Elaine está pronta aí? Já separou as provas, as questões? Ah, turma, eu quero ver como é que foi o rendimento de vocês. Espera aí, me dê um pouquinho de tempo. A Elaine vai se programando aí para tu já começar a compartilhar, porque hoje a aula tem que ser bem objetiva, porque foram muitas questões, né? A prova, então, hoje a gente resolve umas 30 questões, né? Uns 15 da primeira chamada, uns 15 da segunda, mais ou menos. Deixa eu ver aqui como é que foi a nota de vocês primeiro, né? Vocês são a turma 83. Deixa eu dar aqui o feedback da turma geral, para ver como é que vocês foram. Galera, primeira chamada, 39 pessoas fizeram, de 40 e pouquinho, né? Nós somos 40 e pouco, né, nessa turma. Deixa eu ver aqui. Somos 49. Pronto, 10 pessoas não fizeram. Aí 39 pessoas fizeram e a média foi 8,2, quase 8,3. Poxa vida! Parabéns, galera. Parabéns, fiquei muito, muito feliz. Pode ser até que suba, né? Se a gente anular alguma questão, vamos ver agora se vai precisar anular alguma questão. Mas o fato é que foi 8,3 a média. Parabéns, galera. Da segunda chamada geralmente a média é mais baixa. Geralmente não dá muito bom, não. A segunda chamada, turma, deixa eu ver aqui, fizeram só 2 pessoas, nossa, e ficou 7,1, ou seja, 8 pessoas não fizeram a prova. Não fizeram nem a primeira nem a segunda chamada. Oh, meu Deus do céu, vai dar bom, vai dar bom. Aí a segunda chamada, só 2 pessoas, né? E a média dessas duas ficou 7,1, da primeira chamada ficou 8,3, né? Ficou bom, ficou bom. Beleza, beleza. E é isso, então. Parabéns aí, principalmente para quem fez a primeira chamada, tá bom? Acho que vai anular, bora ver, Davi, show. E o Ariel aí é loucura. Beleza, não fazer nem a primeira nem a segunda chamada, né? Mas eu sei que tiveram alguns alunos, né, que entraram agora, sejam todos muito bem-vindos. E aí eu passei uma terceira chamada, que é um trabalhinho para eles, é um trabalhinho que dá trabalho. E aí eles têm 15 dias para me entregar, os 15 dias terminam no começo de abril. Aí talvez sejam essas pessoas. Mas enfim, querida Elaine, agora é com você. Eu estou com problema para apresentar, não sei, meu sistema aqui está... não estou ouvindo, não. Não estou ouvindo, não, Elaine. É como se... Você está com o áudio ligado, dá para ver, né, esse bichinho do som, mas não sai som. Está ouvindo o som? Será que o fone não quebrou? Não, rapaz, não. Eu vou comprar... vocês já compraram no Shopee? Bruna tá ouvindo, tá todo mundo ouvindo. Porque no Shopee, acho agora que é o professor que não tá ouvindo, Shopee, né? Aí eu fiz o cadastro, comprei umas especiarias de gin, que eu dou maior valor bebê. Só que é tudo muito Davi, barato, liga né? o teu aí, vê se alguém faz o teste. Mesmo. Acho que é o professor que não tá ouvindo. Aí eu vou comprar uma luz, porque eu não gosto de aula à noite. Aí, ó, vocês não ficam me vendo. A Sheliana tá falando. Oi, Sheliana, pode falar. Não sei se ela falou sem querer. Professor? Oi. Não, é porque a gente está ouvindo a Elaine. Eu acho que ela está em dúvida aqui, querendo saber se é só eu que não está escutando. Fala, tá me ouvindo aí? Agora eu tô ouvindo. Então, o computador falando sobre o computador, Elaine. Me perdoe.
Olha, o problema aqui é que eu não estou conseguindo apresentar, tá? Eu não sei se você pode mostrar aí, professor. Eu estou com as questões em mãos, mas não estou conseguindo apresentar. Meu sistema aqui não está legal. Não Não, sei o que foi que aconteceu. tranquilo, tranquilo. E como aí eu nem estava vendo que vocês estavam fazendo mensagem. A mensagem para mim ficou parado também, então deve ter sido a minha internet. Por isso que eu não consegui nem ver as mensagens, nem ver aqui. Elaine, eu posso corrigir a prova. Você quer que eu corrija? Não, a gente pode. Eu corrijo umas, você corrige as outras, de repente. Eu não sei o que foi que aconteceu, meu sistema agora bugou aqui. Mas eu estou com um problema realmente de internet essa semana. Tá um estresse enorme, já É falei porque com a assim, Ana. como não vai dar, como as questões são embaralhadas, não dá para a gente falar da prova sem apresentar a prova. Por isso que é importante apresentar. Pois é, eu vou tentar de novo aqui, deixa eu ver se dá certo. Xelena, não Ainda sei se tem o tá querendo som da minha falar, filha o dando microfone aula, tá vocês estão ligado. ouvindo, né? Tá chiquérrimo inglês Deus aí. do céu, ainda tem isso. Ainda tem isso, professor. Vai dar bom, vai dar Perdão. bom. Ah, que besteira. São novos desafios aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, a Sheliana disse que é aluna nova. Sheliana, seja bem-vinda. Seu microfone tá ligado, só para lhe dizer, tá bom? Tá bom, boa noite a todos. Obrigada, professor. Boa noite, maior prazer. Na hora que quiser falar, é só ligar o microfone e falar. É porque, às vezes, deixar o microfone ligado pode deixar a gente numa situação meio embaraçosa, né? Não sei se vocês já passaram. A Thaís também é aluna nova, sejam bem-vindas. Elaine, se não conseguir, eu projeto aqui, pode deixar. Infelizmente, eu Então, pode deixar que eu mando brasa. Parece Beleza, brincadeira. Eu vou, então, pegar a turma. Primeiro eu vou corrigir a primeira chamada, ok? Aí eu tô só logo pegando a prova que eu vou corrigir, para vocês não verem o nome nem a nota do aluno, né, que eu vou pegar. Ó, tem um 10 aqui. Show de bola. Tem um 10, não, tem vários 10. Muito bom. Gostei. Deixa eu pegar aqui a prova do aluno. Beleza. Então vamos nessa. Eu vou agora compartilhar minha tela, turma. Só um minutinho. Show. Beleza. Qualquer dúvida, escreva no chat, ou então levante a mãozinha aí, que aí eu digo. Ou então ligo o áudio, que eu digo. Então vamos lá. Primeira questão. A primeira diz assim, ó. A filosofia e a ciência estão intrinsecamente conectadas e são inseparáveis. Dito isso, sobre a relação entre filosofia e o estudo científico, turma, a gente diferenciou, não é, senso comum, ou conhecimento vulgar ou popular, de mito, de religião, de filosofia e de ciência. Na verdade, a gente diferenciou a filosofia de tudo isso, né? Filosofia e senso comum, filosofia e religião, filosofia e mito, e filosofia e ciência, que é para a gente diferenciar, né? Aí diz assim, a ciência perturba os pressupostos da filosofia. Não. A filosofia ela é chamada de primeira das ciências, porque ela foi a primeira a tentar explicar racionalmente o mundo, e ela é chamada de ciência das ciências, porque ela empurra as demais ciências. Ela questiona os pressupostos das demais ciências. Então aqui seria o contrário. A filosofia perturba os pressupostos da ciência, né? Como isso aí foi até frase minha que a Lara trouxe. Show. B. A ciência parte dos pressupostos e a filosofia os questiona. Isso está correto. A ciência, né, a gente falou sobre isso, ela sempre parte do pressuposto. A vacina feita com RNA ou então com vírus morto é ideal contra a Covid. E aí a ciência vai testando o pressuposto. 2 corpos não podem ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Aí a ciência vai testando o pressuposto. Turma, deixa eu só pausar aqui meu WhatsApp, porque senão vocês podem ver as minhas intimidades, né? Aí vai que alguém manda um nude aí. Tô brincando, eu nem mando nem recebo nude. Turma, então voltando para cá. Então, turma, a ciência, ela sempre parte de um pressuposto e vai testar, né? E já a filosofia, não, ela vai questionar os pressupostos. A filosofia não parte de pressuposto nenhum. Ela questiona o pressuposto das outras ciências. Ela vai lá na geometria e pergunta o que é espaço, ela vai lá na arquitetura e pergunta o que é harmonia, ela vai lá no direito e pergunta o que é direito, então ela vai questionando os outros pressupostos. Tá correto, AB? C. A ciência tem base nos conceitos filosóficos em sua metodologia. A ciência tem base nos conceitos filosóficos em sua metodologia. Na verdade, a ciência ela tem base, sim, na filosofia, né? Toda ciência tem como base a filosofia. Só que a metodologia utilizada pela filosofia não é a metodologia utilizada pela ciência, né? É o que torna errada a questão. E D,
diferentemente da filosofia, a ciência não confirma as hipóteses através das experiências. É o contrário, né? A ciência, ela confirma as suas hipóteses através da experiência. A gente conversou muito sobre isso. Resposta correta, B de bola. Alguém tem alguma dúvida, turma? Tem alguém querendo entrar? Deixa eu abrir aqui. Pronto, essa é a primeira. Pessoal, só que fiquem atentos, porque as questões estão embaralhadas, ok? E aí, pode ser que não seja. Isso, Bruno. Então, tu tem que ver a questão que eu tô vendo, e não necessariamente é a primeira, é a tua, tá bom? Beleza? As questões embaralham. Show. Vou voltar aqui, tá? Eu vou para a minha segunda questão, que não necessariamente é a sua segunda questão, ok? Vamos lá. Aqui tá pedindo para marcar a opção que contribuíram para o surgimento da filosofia grega, né? Conversamos muito sobre isso. E essa questão eu até grifei, turma, a questão correta. Não sei por que eu fiz isso. Quais foram os fatores que contribuíram, né, para o surgimento da filosofia na Grécia? Poesia grega, será? A gente viu lá que tem o Hegel, né, que diz que os mitos eles não contribuíram, né, para a filosofia. E os mitos são uma espécie de poesia grega. Então tá errado, né? A invenção da moeda contribuiu. A invenção da política contribuiu também. Mas poesia grega não. Mito e religião, aqui não dá. Construção do calendário, vimos isso. Uso da moeda, ok. Viagens marítimas, C de casa é corretíssima. Então não dá para ser. E a D está errada pela religião, né? A filosofia ocidental, como a gente falou, ela se separa bastante da religião. Alguma dúvida, turma? Se tiverem, liga o microfone, tá bom? Eu vou caminhar um pouquinho mais rápido, porque são muitas as questões, mas se vocês tiverem dúvida em qualquer uma, aí pode me parar que eu explico melhor, tá bom? Então vamos lá. A respeito da relação entre mito e filosofia, encontramos basicamente duas visões opostas. Uma que afirma a descontinuidade entre mito e filosofia, e outra que defende a continuidade do mito e da filosofia, né? Aqui é aquela discussão sobre Comfort de Hegel. Hegel, ele rompe com os mitos. Hegel, ele diz que os mitos fizeram foi atrasar o surgimento da filosofia. Já Comfort não. Comfort diz que a filosofia só surgiu por conta dos mitos. Até hoje, a filosofia ainda não se decidiu quem tem razão. Tem filósofos que concordam com Comfort, tem filósofos que concordam com o Hegel. Então, bora lá. Comfort, como fiel discípulo de Hegel, já está errado aí. Contestou a ideia de um nascimento da filosofia como continuidade do pensamento mitológico. Pelo contrário, Comfort, ele não contestou. Comfort, ele apoiou a ideia que a filosofia foi uma continuidade do pensamento mitológico. Então, essa já está errada. B. Ao descrever as condições históricas que determinaram o nascimento da filosofia grega, Hegel aponta o desaparecimento da sociedade patriarcal e o surgimento das cidades livres e organizadas por lei. Hegel falava que a filosofia, com ou sem mitos, a filosofia teria surgido. Por quê? Porque ele diz que, acabando a sociedade patriarcal e surgindo as sociedades livres, naturalmente as pessoas tenderiam à razão, né? E a filosofia, a gente não pode falar de filosofia sem falar de razão. Então Hegel, ele diz, olha, mesmo sem os mitos, só o fato da gente ter acabado com a sociedade patriarcal, passando as cidades livres e organizadas, só isso aí já seria suficiente para surgir a filosofia, mesmo que não houvesse os mitos. A exposição hegeliana do nascimento da filosofia produziu uma linhagem de historiadores da filosofia para os quais esse nascimento significa que a filosofia surgiria mesmo sem os mitos. Perfeito, esse é o pensamento de Hegel que a gente trabalhou bastante. Aí C, Hegel e Comfort aceitam a estrita relação, não, eles são opostos, né? E D, ao descrever as condições históricas que determinam o nascimento da filosofia, Hegel aponta o desaparecimento da sociedade patriarcal e o surgimento das sociedades livres e organizadas por leis. A exposição hegeliana do nascimento da filosofia produziu uma linhagem de historiadores para os quais esse nascimento significa continuidade, não é continuidade. O Hegel, ele rompe com os mitos, né? Não é continuidade, é um rompimento. Então só pode ser a B de bola. Beleza, turma, essa questão caiu no concurso, questão altamente autoexplicativa, né? Alguma dúvida, turma? Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá bom? Próxima questão. A próxima diz assim, sobre Parmênides e Heráclito. Eu disse assim, pelo amor de Deus, saia daqui, não precisa nem saber tanto Sócrates, Platão, Aristóteles, mas a discussão entre Parmênides e Heráclito é muito importante. Eu sempre digo, Heráclito é o filósofo do movimento. Aí eu faço assim, movimento. Parmênides é o filósofo que tudo está parado. Da discussão entre Heráclito e Parmênides,
surgiram várias teorias, como a teoria das ideias, né, de Platão, que a gente conversou sobre a alegoria da caverna, lembra? Então, essa discussão é muito importante. Lembre que eles não se conheceram e não eram das mesmas escolas. Heráclito era lá da escola milesiana, ou jônica, e Parmênides surgiu numa escola depois, na escola da Eleata. Então, eles não se conheceram. Agora, Parmênides, ele ficou sabendo dos pensamentos de Heráclito e ele trouxe a discussão de Heráclito para discordar de Heráclito. Então, enquanto para Heráclito está tudo em movimento, a gente não pode entrar no rio duas vezes, porque nem você nem o rio é o mesmo, e também para Parmênides tudo para, né? Tudo está paradinho. Então, vamos lá. Item A. Heráclito tinha a concepção de que, segundo a qual a realidade natural se caracteriza pelo movimento. Todas as coisas estando em fluxo. Corretíssimo, mas a gente quer errada. B. Para Heráclito, a verdadeira realidade é única, imóvel, eterna. Pelo contrário, para Heráclito, tudo está em movimento. A vida é dada pelo movimento. Tanto é que o arqué dele é o quê? É o fogo, lembram? Até porque ele diz que o fogo é o único dos elementos naturais que tem movimento próprio, né? Então, está errado, por isso que essa já é a correta. E estaria correto aqui, né? Assertiva, estaria correta, se tivesse para Parmênides, a verdadeira realidade é única, imóvel e eterna, né? Então, estaria correto se aqui no lugar de Heráclito tivesse Parmênides. Está errado, como a gente está procurando a errada, a resposta é a B. C. Desbancando a tese de Heráclito, Parmênides afirma que a noção de movimento pressupõe a noção de permanência como mais básica. Assim, o movimento não pode ser tomado como mais básico, como primitivo, definidor do real, porque nada está em movimento. A gente até falou do paradoxo, né, de Aquiles e a tartaruga, lembra? Onde o Zenão e o Parmênides vão falar que o movimento é só uma ilusão, que o movimento não existe, que um corredor, por mais rápido que ele seja, que é o caso de Aquiles, ele nunca vai alcançar a tartaruga. Por isso que o movimento ele é ilusão. Tá correta essa? E D, o fogo é tomado como um elemento primordial, ou pelo menos enquanto chama, energia que queima e se autoconsome, simbolizando o caráter dinâmico da realidade para Heráclito. Perfeito. Para Heráclito, o arqué era o fogo, como a gente já estudou, quando a gente viu lá os físicos, né, do período cosmológico. Show, turma! Resposta correta, B de bola, porque está errada. Massa demais. Se tiverem dúvida, por favor, me falem. Próxima questão, bem tranquila. Está perguntando qual é o filósofo que tinha como arqué o fogo. Só pode ser Heráclito. Então, o único dos filósofos que tinha como arqué o fogo, só pode ser o Heráclito. Resposta correta, C de casa. Bem fácil. Show. As questões tinham questões fáceis, médias e difíceis, né? Bora lá. Aqui, turma, ele está querendo que a gente relacione cada um dos filósofos, né? Então, ó, tudo são números. Só pode ser quem? Pitágoras, né? Da escola italiana. A única que tinha uma conotação religiosa, né? Escola pitagórica ou italiana. Então, um é Pitágoras. Aí, o elemento que dá vida e está em tudo é a água. Só pode ser o nosso querido primeiro filósofo, né? Que é Tales de Mileto. 3, tudo é fluxo, assim como o crepitar de uma chama. Olha o Heráclito de novo aqui, ó. Aqui vai ser o 3. 4, o A é o princípio das coisas, só pode ser Anaxímenes, também da escola lá, Eleata. Eleata não, é na escola jônica ou milesiana. Beleza? Então só pode ser 3, 4, 1 e 2. Perfeito. 3, 4, 1 e 2. Isso mesmo. 3, 4, 1 e 2. Beleza. Pitágoras é só lembrar do teorema de Pitágoras, né, professor? Também que para ele, o Pitágoras, ele via as proporções e as grandezas em tudo, né? Perfeito. O Pitágoras, ele tentou explicar toda a natureza por meio dos números, né? Ele criou lá o número de ouro, lembram? Aquela proporção matemática, e ele enxergava o número de ouro na nossa orelha, na nossa face, numa árvore, numa folha, tudo ele dizia que tudo era matemática, tudo é número. Beleza, boa contribuição, Elaine. Show de bola. Próximo. A escola jônica é assim chamada por seus filósofos serem nascidos na Jônia, uma colônia grega da Ásia Menor. Sobre essa escola filosófica, assinaram a opção incorreta. Então pronto, bora lá para a Jônia, né? A primeira. Os filósofos desta escola eram chamados de físicos e romperam com a ideia de mito. Corretíssimo. Foram os primeiros filósofos, lá tinha Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito, lembram? Aí Aristóteles chamou a galera lá de físico
porque eles tentavam explicar racionalmente a natureza por um elemento da própria natureza, né? Então, Heráclito, a natureza é composta pelo fogo, o Tales pela água, o Anaxímenes pelo ar, o Anaximandro pelo apeiron, né? Então, e romperam com a ideia de mito. Fantástico, tá massa. B. Sócrates foi um dos filósofos da escola da Jônia, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Primeiro veio o período pré-socrático com as 4 escolas. E a primeira escola foi a jônica. Depois a pitagórica, depois a eleata e depois a pluralistas. Depois dessas 4 escolas do pré-socrático, inicia o período socrático com os sofistas. E só depois vem o Sócrates. Então, enquanto os pré-socráticos... Sofistas, os prostitutos do saber. Eu sempre lembro disso, tem que fazer esse link aí, né? E vendiam os seus conhecimentos, né? Não, assim, uma colocação, assim, chula, né? Para a gente ter essa visão que eles vendiam conhecimento. Então, eles tinham essa consideração por eles venderem, cobrarem pelo conhecimento. Então, eles tinham essa visão, não é? Por isso que o Sócrates condenava muito esse posicionamento deles, né? Show. Só que, turma, os sofistas, na verdade, foram muito mal compreendidos, tá? Eu risquei... A Bruna tá falando que riscou a tela do computador para aquela de 1, 2, 3, 4, né, Bruna? Ô, comédia, faz parte. Então, turma, assim, enquanto a escola jônica estava no século 7 a.C., né? O Sócrates ele está lá no século 5 a.C., então não dá para falar que essa aí está correta, então está errado. E o Ariel disse que conferiu umas 3 vezes, o importante é acertar. Então essa está errada, turma, portanto é a certa, que é a que a gente está buscando a errada. C. Determina um arquéu único para explicar a origem de todas as coisas, com certeza. Tales de Mileto, a água, Anaximenes, o ar, o Anaximandro, o apeiron, o Heráclito, o fogo, perfeito. E busca explicar a origem da natureza e suas transformações. Corretíssimo. A B é errada, portanto, é a que a gente vai marcar como correta, porque a gente está procurando a incorreta. Show! Mais uma questãozinha aqui, turma, da gente diferenciar mito, senso comum, filosofia e ciência, né? Então, bora lá. A filosofia é uma narração poética. Não, narração poética são os mitos. Lembram lá do poeta Rapsódo? Tá? A filosofia ela é uma narrativa racional. Aí eu fiz uma tabelinha com vocês diferenciando os mitos de filosofia, né? A filosofia é uma ciência que se baseia em fatos científicos e empíricos e que comprovam as suas teorias. Não. Tudo bem que você pode considerar a filosofia uma ciência, até a primeira das ciências, a ciência da ciência. Então aqui a gente pode considerar como correto. Agora, a filosofia ela se baseia em fatos científicos? Já está errado aqui. E empíricos através da testagem? Não. Que comprova as teorias, para a filosofia toda a verdade é relativa, né? A maioria dos filósofos pensa que a verdade é relativa. Os filósofos dizem assim, a ciência acabou de descobrir que o ovo faz bem, isso aí não é verdade não, daqui a pouco muda. Ou seja, está errado dizer que a filosofia é uma ciência que utiliza a metodologia científica. Não. A filosofia ela pode até ser uma ciência, mas ela não utiliza essa metodologia científica. C. O senso comum, diferente da ciência, é algo popular, não empírico, não testado. Porque se o senso comum ele for testado, ele vira conhecimento científico, né? Se for testado e comprovado. Então, o senso comum, diferente da ciência, é algo popular, não empírico, não testado, que foi criado como um meio social e marcado na sociedade. Corretíssimo. O senso comum é levado como uma verdade, por mais que não existam provas científicas que os comprovem. Corretíssimo, a gente morreu de falar disso. Comer formiga faz bem para os olhos, não passar debaixo da escada, não virar chinela porque senão mata a mãe. É um monte de coisa que rege o nosso cotidiano, né, o senso comum, mas que nada disso é comprovado, né? Minha mãe não bota a bolsa dela no chão nem por decreto de quem quer que seja. Então essa está correta. D. A ciência como mito vai estar sempre criando histórias fantasiosas. A ciência vai criar histórias fantasiosas, né? Pelo amor de Deus. E a ciência, assim como o senso comum, é comprovada por demonstrações empíricas. O senso comum, ele é senso comum porque ele não é comprovado. Porque, a partir do momento que o senso comum ele é comprovado por demonstrações empíricas, ele vira conhecimento científico. Então, tá errado também. Então, não querem nem entrar. Show. Beleza. Alguma dúvida, turma? Se tiver alguma dúvida, é só me perguntarem aí, tá bom?
Mas, Professor, eu tenho. Eu já vou pode falar. reclamar dessa questão, porque no GED eu reclamei muito dela com a Elaine. Eu não aceito a resposta dela Sério, por por que, causa, Aline? Me diz aí. por causa do não empírico. Que ele diz que a ciência não Aonde? é empírica. Só me diz aqui No qual é item o... certo. Ah, no item C, No tá. item certo. Tá, Que ele fala que a ciência é algo popular, não empírico. certo. Mas, O para a senso ciência não, comum, o né? senso comum não é Senso comum. empírico. Ah, Só que aí, buscando o significado de senso comum e de empírico, não dá certo, porque o senso comum ele é empírico. E empírico quer dizer que não tem método científico. Se não tem método científico, não é ciência. na verdade, empírico ele tem várias conotações. Aqui é no sentido de testagem, entendeu? De que ele não é testado, do empirismo. A gente até já andou conversando sobre o empirismo. Eu até vou voltar a falar de empirismo quando a gente falar de Aristóteles. Então, aqui é no conceito mesmo que eu conversei em sala de aula. Mas aí não fica ambíguo? Não, não fica não, porque assim, porque aqui tá exatamente como foi conversado em sala de aula. Não acho não. O empírico ele vem de testagem, ele vem de demonstração, entendeu? Do empirismo. Já que a gente está num curso de filosofia, né, é para usar o termo técnico de empírico. Entendeu? Não vejo problema não nessa questão, para ser bem sério. Você acertou? Não, não acertei porque eu não achei que tinha um item certo. Aí eu marquei. Ah, entendi. Poxa vida. Poxa vida. Beleza? O Davi tá falando aí, conhecimento empírico. Não, mas o empírico aqui é no sentido filosófico mesmo, né? Da filosofia, que vem de empirismo de testagem. Entendeu? A gente tá numa prova de filosofia, né? Vai utilizar o termo da filosofia. Então tem que usar o conhecimento filosófico, nesse caso, né? Mas, professor, quando ele fala, assim, não sei se estou correta, mas o empirismo não é só, tipo, na experiência, no que você tem como experiência e na sua observação, tipo, não é teste. Eu vi que alguma coisa acontece assim várias vezes, então eu acredito que essa coisa é assim sempre. Isso tipo é o empirismo, assim. É um tipo Mas de não é um teste científico, por exemplo. Se eu vejo que todo ano chove em março, aí eu vou achar que todos os anos vai chover em março. Isso não é empirismo, não é crença? Não, mas aí no popular? senso comum você está indo tipo para tipo, uma exceção que você criou, mas a maioria do senso comum que a gente discutiu não tem essa testagem, né? Não tem essa questão de empírico, Ou seja, comer formiga faz bem para os olhos, não passar debaixo da escada, não virar a chinela. O que tá... É legal vocês falarem isso, porque até na próxima vez que eu ensinar essa parte, eu digo, galera, empirismo é no sentido de testar isso. Que eu, na verdade, eu acho que se você for ver as nossas aulas, eu falei, porque eu sempre falo muito isso. Assim, aqui é num conceito mesmo da ciência em si. Sinceramente, eu sou muito justo nas minhas questões aqui, eu não vejo problema nessa questão, nem para anular. Entendeu? Senão eu anularia de boa. Se eu não tivesse falado, né? Mas como foi uma coisa que eu falei muito, e foi até uma questão resolvida, né, nas provas, ela não caiu no simular, não sei. Eu não vejo essa questão de boa mesmo, pessoal. Sinto muito aí. queria muito anular para poder vocês subirem mais ainda a nota. Mas infelizmente não vai rolar, não. Entendeu? Porque exatamente porque eu falei várias vezes, se você pegar as aulas, eu falei de empirismo. A gente vai até faltar a falar sobre isso quando a gente ver Aristóteles. Beleza? Posso prosseguir então, turma? Alguma dúvida mais? Show. Vamos nessa. Passando essa, bora para a próxima. Elaine. O período pré-socrático é um período de formação da filosofia grega, onde predominavam as questões cosmológicas. Ele se desenvolveu em uma cidade Jônia da Magna Grécia. Grandes escolas filosóficas surgem nesse período e muitos pensadores se destacam. Um filósofo que foi conhecido como o primeiro filósofo só pode ser o nosso querido Tales de Mileto. Eu acho que tem até uma questão igual a essa, né? Praticamente igual a essa, né? Que é Tales de Mileto. Show. Próxima questão, turma. Aquela lá facílima. No período... A sinal é incorreta, né? No período cosmológico ou pré-socrático, a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Daí porque é período cosmológico. Concordo, perfeito. B. A filosofia nasceu apenas na Grécia. Após ela foi disseminada no mundo. Não, turma. Aqui é uma crítica que eu faço muito, né? No sistema de ensino. Que a gente tem uma educação muito eurocêntrica, né? Dizendo que tudo surgiu na Europa, tudo surgiu, sabe?
eu acho que a gente ainda tem esse resquício da nossa colonização. E eu até disse, galera, a filosofia, ela surgiu no mundo todo. Ela surgiu, existia a filosofia oriental, por exemplo, existia a filosofia gnóstica, viking, existe a filosofia, muito provavelmente, dos indígenas. Tá? Dizer que a filosofia surgiu apenas na Grécia está errado. E também, turma, lembrem que a Grécia, naquela época em que surgiu a filosofia, era bem maior que a Grécia hoje, tá? A Grécia hoje é só aquele país, contudo, na época, ele tinha colônias gregas. Não é à toa que Mileto, por exemplo, é na atual Turquia. Ou seja, a Grécia ia até a Turquia, não, ela pegava até a Itália todinha, né? Ela fazia aquele tipo um U, que eu mostrei para vocês no slide, aquele slide de Pernambuco. Então tá errado, tô me dizendo que a filosofia nasceu apenas na Grécia? Não. C. A filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita, mas nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente, a saber, na Jônia e na Magna Grécia. Corretíssimo. Jônia foi a primeira escola, a região da Jônia, né? Milesiana. E na Magna Grécia, por exemplo, tinha a escola pitagórica, que era na antiga Itália, né? E a Eleata também. Essa aqui está correta. E D, o senso comum é o guia do homem na solução de suas dificuldades diárias. É o discurso com o qual está habituado orientando o seu dia a dia. Com certeza, todos nós somos regidos pelo senso comum. Então, a gente, às vezes, acorda e já vê se pisa no pé com o pé direito, né? A gente não deixa a sandália virada, essas questões todas que a gente já conversou. Realmente, turma, só dá para ser a B de bola aqui. Beleza, beleza, beleza. Próxima, turma. Aqui eu vou pular assim, né? Vou logo ler os itens porque a gente não precisa do enunciado. Assinale a opção incorreta. A. Os sofistas eram professores ambulância da classe média grega e mestres da retórica que alegavam a existência de uma verdade absoluta e imutável. Não, essa aí já está incorreta. Pois é, era justamente essa aí, professor. Essa aí já está errada. Deixa eu ver se a gente anula ou muda gabarito. Peraí, como que eu só preciso anotar. Teve a mesma questão no TD, né, que o senhor passou, que era exatamente dessa questão que eu estava falando também, que afirmava que os sofistas falavam de uma verdade absoluta e imutável. Não. Pelo contrário, era uma das coisas que o Sócrates tinha mais raiva dos sofistas, né? Mas deixa eu ver se muda o gabarito, se eu anulo a questão. Ou Ficou se duas erradas. Ah, tá. Beleza. Então A fica errado também, né? Eu vou só conferir com vocês. Pronto. Se você marcou essa A, pode ter certeza que você vai ter seu ponto garantido, tá bom? Item A. Alguém desliga o microfone, por favor? B. Sócrates foi condenado... então aqui está correta, essa aqui está errada, aliás, porque os sofistas não acham a verdade absoluta e imutável. Pelo contrário, eles ensinavam a argumentar a favor e contra o mesmo ponto, né? Essa aqui certamente vai ser um dos gabaritos que eu vou colocar. B. Sócrates foi condenado à morte por cicuta com base nas alegações de corromper a juventude, negar os deuses e contra a democracia. Perfeito. C. Sócrates acreditava que os sofistas eram os melhores profissionais para propagar os ensinamentos da filosofia. Sócrates tinha ódio mortal. Então, por enquanto, o gabarito é A e C, tá? A e C estão erradas. D. A maiêutica socrática consiste em um método dialético de exortação das ideias, né? De convite a novas ideias, em que, por meio da ironia e da indagação, as pessoas poderiam chegar à essência da verdade. Corretíssimo também. Item E, a filosofia socrática se volta para questões humanas, do autoconhecimento. Sócrates diz que o pressuposto da gente conhecer qualquer coisa é o autoconhecimento, a gente deve se autoconhecer. A filosofia Sócrates se volta para as questões humanas de autoconhecimento, a fim de corroborar para a tese de que a verdade pode ser encontrada por todos a partir do uso da razão. Turma, essa aqui, certo? Quando acabar a aula eu refaço, vai ficar errado a A e a C, são os gabaritos, ok? Então, se você marcou a A, você vai ter o ponto dessa questão. Pode acrescer mais um ponto, né? Mais 10 pontos à sua prova. Show. Bora para a próxima. Elaine, eu tô triste, era tudo para estar fazendo essa aula, porque para você desenvolver ainda mais, né? Mas eu não sei o que foi que aconteceu com esse sistema hoje aqui. Não sei. Bora para frente. Turma, vai dizer assim, né? Questão elaborada pela Elaine, nada do que foi será, do Lulu Santos, show de bola, excelente questão. Podemos relacionar o trecho com qual filósofo, né? De novo aqui, então ele é tão importante que eu cobrei ele de novo.
Qual é o filósofo que diz que tudo muda, que a gente não entra no mesmo rio 2 vezes, que nada do que foi será, tudo vai passar, que tudo muda, que tudo é movimento? Só pode ser Heráclito, né? O pai da dialética. Ele estudou a fluidez das coisas e acreditava que as substâncias que compunham as coisas estavam presentes no elemento fogo. Corretíssimo. Demócrito dizia que eram os átomos, né? Mas não se encaixa na questão. O Empédocles diz que a formação, eu não sei. O Demócrito e o Empédocles era da pluralidade, lembram do movimento, das sementes? Pitágoras também não dá. Então só dá para ser AC mesmo. Corretíssimo. Heráclito do movimento. Show. Eu me lembro que teve até um questionamento, professor, sobre essa questão aí, porque tá certa, né? Essa primeira, mas é porque não tem referência com o enunciado da questão, né? Por isso que ela não é considerada correta, né? Foi isso que eu comentei. Não entendi. Porque dizer assim, podemos relacionar o trecho dessa questão com qual filósofo? Pois é, eu tive uma aluna que questionou porque disse que tinha um posicionamento. Não é nessa, desculpa, foi na outra. Tá. Uma outra que eu não tenho ainda com essa aí. Eu achei correta. Mas bora continuar, né? Então, sobre a filosofia da antiguidade, assinala a opção incorreta, né? Item A. Anaxágoras é lá dos pluralistas, concluiu que tudo que existe é feito de uma pequena parte de todo o resto. Caso contrário, não poderia existir. Essa opção, turma, ela está correta. Anaxágoras foi uma coisa que eu passei super rápido. Ele diz que tudo tem que ser feito de algo. Eu até disse, Lavoisier veio surgindo daqui, né? Que nada se cria, tudo se transforma. Isso aqui está corretíssimo. Anaximandro, né, do Apeiron, lá da Milesiana, jônica, defendia que a vida surgia de uma interposição de opostos, por isso o que dava origem a ela era o Apeiron. Então ele pensou, né, que tudo na vida tem oposto. Eu expliquei para vocês 1000 vezes isso. Que tudo na vida é de oposto, né? Então tem a noite, o dia, o claro, o escuro, o céu, a terra, o masculino, o feminino. Aí ele diz, bom, então tudo tem o seu oposto. Se nós temos vida e nossa vida é finita, o nosso oposto só pode ser infinito. E só pode ser imutável. Que foi o que ele chamou de Apeiron. Então realmente está correto essa aqui. C. Tales de Mileto pensava que o homem que entra na água não é o mesmo e nem tampouco a água. Isso aqui quem pensava é o nosso querido Heráclito, né? Heráclito caiu aí, acho que 1/3 da prova foi sobre Heráclito. Tá errado, esse item. D. Anaxímenes, que é o do A, acreditava que o elemento primordial da vida e do cosmos era o A, fechou. Leucipo e Demócrito, os nossos grandes atomistas, explicam a existência de partículas minúsculas, indivisíveis e imutáveis, que eles denominam átomos. Show, que átomos significa que não se parte mais, com suas combinações e dispersões. Perfeito. Só assim. Se tiver alguma questão, turma, você pode falar, por favor, tá bom? Só ligar aí o microfone e falar. Próxima questão. Escolha a opção correta. Além de Tales de Mileto, podemos mencionar Heráclito, cujo princípio era o átomo. O movimento. Não. Para Heráclito era o fogo. Pitágoras que afirmava ser o número e Leucipo e Demócrito para o princípio era o fogo. Está errado. Leucipo e Demócrito era que achava que o princípio de tudo era o átomo. E Heráclito achava que o princípio de tudo era o fogo. Está errado. B. Por muito tempo, o pensamento mítico não foi suficiente para organizar, explicar e significar o mundo. Não, galera. Por muito tempo, o pensamento mítico foi suficiente para organizar e explicar o mundo. Não é à toa que Hegel ele vai dizer que a filosofia demorou a surgir porque a galera estava acomodada com as explicações mitológicas. Então esse não aqui torna errado. Os filósofos pós-Sócrates escolheram anfísis, né? Um princípio de tudo. Não. Esses são os filósofos pré-socráticos. Está errado. D. O nascimento da filosofia, portanto, pode ser entendido como um novo modo de pensar que se diferencia do mito. De uma visão de mundo única que se formou a partir de narrativas que eram transmitidas oralmente de geração para geração. Essa aqui não tem nada de errado. Então, o nascimento da filosofia é um novo modo de pensar. Eu disse para vocês, Tales de Mileto foi o primeiro a dizer assim, galera, bora propor outra forma de pensar, vamos explicar tudo por meio da razão, vamos acreditar muito nos mitos, não?
aí que se diferencia dos mitos em uma visão única de mundo, é que se formou narrativas que eram transmitidas oralmente por geração em geração. E a filosofia, ela sempre teve essa característica, né, de ser oral. O próprio Sócrates, ele não deixou nada escrito, como a gente já falou. A gente conhece Sócrates através de Platão, Aristóteles, Xenofontes e Aristófanes. Então a D está correta. E aí a religião era apresentada como um sistema teórico de escritos de livros sagrados. Tá errado, turma. Os livros sagrados, como a Bíblia, surgiram 7 séculos, olha, 7 séculos, surgiram quase 10 séculos depois do surgimento da filosofia. Na verdade, quando a gente for falar da Idade Média, vocês vão perceber como a Bíblia, o Alcorão, a Torá, são baseadas nos pensamentos dos filósofos, em especial no pensamento de Platão. Então, dizer que a filosofia, que a religião, naquela época era representada por livros sagrados, não. E aceita por toda a população que nela acreditava, galera, existiam os pagãos, sempre existiram. A religião não era aceita por todo mundo, não. Essa generalização também torna errada a questão. Só dá para ser a D de dado. Beleza, bora para a próxima. A opção correta. O mito é a expressão de uma primeira tentativa da consciência humana de explicar a filosofia pré-socrática. Não. Realmente o mito é a expressão de uma primeira tentativa da consciência humana de explicar o mundo, né? De explicar os deuses, o surgimento dos deuses. Mas não de explicar. Primeiro surgiram os mitos, depois dos mitos é que surgiu a filosofia pré-socrática. Então não tinha como os mitos explicar a filosofia pré-socrática que surgiu depois, né? Então tá errado. A B não tem nenhum enunciado, então não é a resposta. C. O mito faz parte de uma tradição ocidental de cunho escrito. Não. Os mitos tinham muita força pelo caráter oral dele do poeta Rapisodo, que acreditavam que era o poeta escolhido pelos deuses. Então tá errado. D. O mito consistia numa narrativa acerca da origem e do funcionamento do universo, bem como abordava a origem dos seres humanos, o fundamento dos costumes e a interferência dos deuses. Essa aí está corretíssima. O mito, ele tem a cosmogonia e a teogonia. Lembra que a gente falou sobre isso? Os mitos, então, são narrativas poéticas de um tempo longínquo, até nós definimos, né, o conceito de mito, e que ele tenta explicar a cosmogonia, o surgimento do universo, e a teogonia, o surgimento dos deuses. Então só dá para ser a D de dado mesmo. E o mito não pode ser considerado um conhecimento. Não, é um tipo de conhecimento, assim como o conhecimento científico, o vulgar, o conhecimento religioso, o filosófico, o mito é sim um tipo de conhecimento. Então tá errado. Beleza, acabou. Acabou a V1. Beleza, turma, o que é que vocês acharam aqui da V1? Sim, não? Lembrando que eu vou fazer essa alteração, tá? Daquela questão do Rafael. Vai ter a A e a C como correta. Beleza, beleza, beleza? Escorregadia. Tu achou, Bruna? Não, eu vou ser bem sincero, eu achei no nível bem médio para fácil. Não achei de médio para difícil, não. Aí o Davi vai subir a média. Tanto é que o Davi lembrou agora, né? Tanto não estava difícil que a nota da turma foi 8.3, né, turma? Poxa, você pegar todo mundo e dividir as notas, achei mais fácil que a V2. Que a V2 é essa? A segunda chamada, Davi? Ah, tá. Então, o Davi achou mais fácil do que a segunda chamada da V1. Entendi. Aí, meu sonho era ter feito essa prova, Thaís. Você teve a oportunidade, né, Thaís? Você não fez? Paciência. Davi, Bruna, mas a nota foi bacana. Boa, Bruna. É isso aí, galera. É isso aí. E outra coisa, geralmente quem estuda à noite, né, trabalha, faz um bocado de coisa. A gente tá também nesse sistema de ensino. Nesse sistema de ensino online, o povo fica falando, não tô aprendendo nada, não tô aprendendo nada porque não quer, né? Porque, no meu ponto de vista, até o cara que não tem a menor condição de estudar, se ele quiser, ele vai e consegue aprender. Né? Mas, enfim, cada um sabe o esforço que pode fazer e onde quer alcançar, né? E hoje, todo dia, a gente está plantando para colher. Todo dia a gente planta e colhe. Todo dia, todo dia. E o meu querido amigo Braulino levantou a mão. E aí, meu amigo, pode falar. Professor, o senhor perguntou se eu tinha ido bem. De 15 eu acertei 12, deu certo? Poxa vida, Braulino. Vai lá, eu vou bater palma. Rapaz, o homem aí é uma fera, viu? É uma máquina. Você só vê o Braulino correndo para um lado, para o outro, e deixa esposa, e faz supermercado, e vai para não sei aonde, e conseguiu aí errar só 3. Poxa, muito bom, Braulino. Meus parabéns, viu?
Turma, alguém que fez a AV2, ó, Davi, errei também, Davi. Alguém que fez a AV1 segunda chamada, está aqui? Sim, não, vou precisar tirar. Vou precisar tirar minha coisa. Alguém que fez a segunda chamada tá aqui, não tá? Porque senão nem adianta eu corrigir, né? A segunda chamada. Você está corrigindo em termos de conhecimento, caso vocês queiram. Foi a Josefa e a Marília Maia. Alguma das duas estão aqui? A gente viu com a Elaine, que ela também é professora no GED, aí a AV2 teve só algumas questões, se não me engano, 4, que foram diferentes da AV1. Aí, foram parecidas, né? Então, pronto. No caso, não precisaria passar a prova toda, era só pegar essas 4 questões que não estavam na AV1. Show, então, Davi. Valeu, cara, por me dizer isso. Vou compartilhar minha tela e vou fazer as questões que não estavam na AV1. Minha nossa, como eu fui bonzinho, viu? Repetir essas questões tudinho, foi. Pior que não foi intencional, não. Fui bom, viu? Aí depois você sai dizendo que é difícil o negócio. Só hora difícil. Bem facinho. Show. Bora lá, galera. Essa primeira questão. A primeira diz assim, ó. Bem parecida com aquela, né? Qual é o filósofo, relacionar os filósofos com Arqué, né? O fogo só pode ser Heráclito, a água só pode ser o Tales, o ar, Anaxímenes, o aperum, Anaximandro, o algarismo pode ser Pitágoras. Menina, errar uma questão dessa, viu? Vou bater em vocês, né? Aí, quais são os grandes 4 períodos da história da filosofia? Meu Deus, são as nossas unidades, né? Lembra que eu falei isso? Eu digo, turma, a primeira unidade da gente é a introdução à filosofia. Mas, a partir daí, a gente tem 4 unidades que vai falar dos períodos da filosofia que coincidem com os períodos da história, né? Os períodos da filosofia quais são, né? É o período Quais são os 4 grandes períodos da história da filosofia? Aqui, turma, é para ser o período da antiguidade, medieval, moderno e contemporâneo. Antiguidade, porque ela errou. Moderno e porque ela errou aqui. Que é a antiguidade medieval, então a resposta é a B. Esse pré-socrático sistemático helenístico é se estivesse perguntando qual eram os 4 períodos do primeiro período. Então, a filosofia da antiguidade tem esses 4 subperíodos aqui, né? Pré-socrático, socrático e tal. Então, a resposta pode ser a B de bola. Que eu estava vendo como se ela tivesse acertado. Tá errado. Próxima questão. A questão 4, questão 3, vai dizer assim, né? Os principais representantes da Eleata são Parmênides e Zenão de Eleia, ok. Já os principais representantes apolaristas são Anaxágoras e Empédocles, Demócrito e Leucipo. Corretíssimo, está naquele slide de Pernambuco. B. Para Parmênides, as coisas estão em constante movimento. Já falamos isso 1000 vezes. Parmênides para, tudo está parado. Certo? No caso, essa está errada, é a que a gente quer. Para Anaxágoras, os objetos surgem quando as sementes estão reunidas de forma tal que o objeto resultante predomina da espécie determinada, né? A gente conversou sobre isso também, tá correta? E D, o pensamento de Empédocles reuniu os pensamentos dos filósofos da escola jônia. Sobre a Arqué, água, fogo, ele reuniu todos, né? E a terra. Então, para Empédocles, ele era um pluralista, porque para ele os 4 elementos combinados é que davam origem à vida. Então, essa também está correta, só está errada a B de bola. Beleza. Próximo, pessoal. A próxima é a mesma, né? Que eu já fiz, ou não? Não. A 4 vai dizer assim, ó. A filosofia narrava de maneira poética e fantasiosa. Não, a filosofia não narra nada de maneira poética e fantasiosa, já está errado. A filosofia pensa na totalidade do tempo, e, diferente do mito, não aceita a contradição e desmentir os mitos. Ok. A filosofia segue uma linha da razão do pensamento lógico para estudar o universo que tudo acontece. Perfeito, essa está correta. C. Ao falar sobre filosofia, é importante ressaltar que esta é uma cosmogonia. Não, filosofia é cosmologia, estudo do cosmos. Cosmogonia, que é a explicação do surgimento do universo pelos mitos. Cosmogonia é mito. O mito é cosmologia, não a filosofia é cosmologia. E a filosofia, diferente do mito, admite contradição. Dizer que a filosofia admite contradição, né? É complicado.
Não, cara, tá diferente a questão, ó. As respostas aqui estão diferentes, ô, Davi. Mas, Elaine, tu viu que a gente tinha algumas que estavam repetidas, agora eu não sei quantas, né? Ah, tá. Ó, aqui, Tem umas repetidas, essa aí não é o caso. essa aqui, nem até agora, aqui em 5 questões, nenhuma foi repetida. Bora lá. Primeira questão, né? Ele quer as corretas. A filosofia se expressa na busca e compreensão da totalidade do universo percebido. Tudo pode ser objeto de questionamento da filosofia. A filosofia, ela tenta compreender o diverso, o outro, percebido, tá correto. Por meio de um princípio unificador. Esse princípio unificador é o conceito, né? O conceito, eu já falei para vocês que ele é algo atemporal. O conceito é quando você faz várias perguntas e vem uma resposta, faz uma pergunta e vem uma resposta. Quando você chega num ponto em que aquela resposta não cabe a outra pergunta, você tem um conceito. Mesmo que a filosofia seja entendida como pura, mera processualidade, né? A filosofia, ela realmente é um processo, né? O conceito, o princípio unificador, ele vem por meio desse processo. A filosofia, ela está muito mais preocupada com o processo, com as perguntas, do que com as respostas. Essa está correta. 2. A filosofia se expressa como atividade especulativa na busca e na análise dos pressupostos que pretendem fundamentar a imediatidade da vida. Correto. A filosofia, ela especula, ela tenta pensar, né, o arqué é a água, o arqué é o ar, o apeiron, para buscar e analisar os pressupostos que fundamentam a vida. Está correta também. A filosofia se expressa como atividade promotora do estabelecimento de relação de todas as áreas do saber. É a primeira das ciências, as ciências das ciências, todas as ciências têm uma fundamentação na filosofia. Então aí está correta, em busca de uma possível visibilidade de todo o pressuposto. Corretíssimo, correto. 4. A filosofia se expressa como uma atividade reflexiva na intenção de acompanhar pela compreensão de toda a produção cultural humana. Realmente a filosofia é uma atividade compreensiva, reflexiva, aliás, e tenta acompanhar a compreensão de tudo que é produzido pelo homem. Qualquer coisa é objeto da filosofia. Qualquer coisa pode ser objeto de questionamento da filosofia. A alma, a ciência, a vida, o cosmos. Tá correto? E a filosofia se expressa como uma atividade interlocutora do conhecimento estabelecido em forma de ciência, tematizando a sua fundamentação, a sua justificação e o seu exercício de efetividade. É praticamente igual à terceira. A filosofia realmente ela é o fundamento das demais ciências. Todas estão corretas, desde dado. Show! Próximo. A maiêutica diz que, a partir da reflexão, o sujeito parte do conhecimento mais simples, que já possui, e segue em direção ao conhecimento mais complexo. Sócrates foi acusado de atentar contra as divindades e desviar o pensamento dos jovens. Essa está correta. De atentar... É assim, né? Corromper a juventude e desviar o pensamento e também negar os deuses de Atenas, né? Não sei se atentar contra as divindades gregas, Elaine. Não sei onde é que tu pegou isso. Porque, assim, quais foram os crimes, né? Foram corromper os jovens, ir contra a democracia e também negar os deuses de Atenas, né? Não sei se atentar contra as divindades. B. O nome maiêutico surge da própria família de Sócrates, pois sua mãe era parteira, e o filósofo tomou como exemplo e afirmava que tanto o filósofo quanto a parteira detêm atividades semelhanças, já que ao fazer um parto, era possível ajudar as mulheres a darem à luz a um filho. Sócrates, enquanto filósofo, auxiliava a pessoa a darem à luz as ideias. A B está correta também. A C, através da reflexão, é possível obter o verdadeiro conhecimento. A C está correta também. D, Sócrates é considerado o primeiro sofista. Não. Galera, aqui eu vou marcar como correta A, B e a C. Eu acho que tu queria colocar... marca as opções corretas. Era você A, B e a C aqui. Vou colocar aqui. É porque eu foquei na maiêutica, né? A questão eu foquei na maiêutica, aí é que... Mas só que as outras estão corretas também. Então... Mas é porque o enunciado da questão, eu estou focando na maiêutica, então eu acho que eu me perdi aí na hora de colocar a resposta.
Porque eu me foquei, era esse o ponto que eu queria destacar, entendeu, na questão. Ah, tá. Paciência. Eu errei, Vai perdão. ficar, tranquilo, vai ficar correta A, B e a C. Aí, próximo. Os orientais influenciados pela razão, meu povo, essa prova está totalmente diferente da primeira chamada. Os orientais influenciados pela razão transformaram em astronomia aquilo que eram práticas de adivinhação e previsão do futuro. Dessa forma, inspiraram também os gregos a pensarem racionalmente sobre a situação do cotidiano, né? Aqui foi uma questão da Laura. Ok. Turma, se dissesse aqui os ocidentais, aí estaria ok, mas os orientais não necessariamente, né? Oi! Não. Aí, B. Os mitos orientais eram constituídos de deuses humanizados. Orientais, não. Os mitos orientais, a gente conversou um pouco sobre eles, são monstros, dragões. Os mitos ocidentais são compostos por deuses humanizados. Isso aqui também está errado. C. Os gregos não inventaram a política na Grécia, já que todas as sociedades anteriores a eles conheciam e praticavam a autoridade e o governo. Galera, isso aqui está errado porque a invenção da política na Grécia foi um atributo grego, né? Que foi ela que também ajudou a surgir a filosofia. Então, você está errado. D. Os gregos criaram a ideia da lei, da justiça, como aspirações da vontade coletiva, e não como imposição da vontade de um só, tanto é que lá era a democracia direta. Beleza. Assim caracterizava o surgimento da política inventada por eles. D está corretíssimo. E a E, de acordo com os orientais, a razão é um pensamento metodológico que segue regra. Não, de acordo com ocidentais. Orientais, religião e filosofia está muito próximo. Então está errado. Então a resposta correta só pode ser essa mesmo. Próximo. O mito... próximo tá igual, né? Que o mito não pode ser considerado conhecimento. Tá igual, a gente já viu essa. Já vimos. O mito faz parte da tradição ocidental de escrito. Pronto, já vimos essa. Pronto, vai repetir. Próximo. A escola Tananã tem seu nome derivado da cidade de Elea. Só pode ser Eleata, né, galera? Caracterizou-se por não procurar uma explicação da realidade baseada na natureza, mas sim na base da... Aí, filosofia só para falar de razão, né? A filosofia é razão. Suas preocupações eram mais abstratas e apresentaram o primeiro sopro de uma lógica e de uma metafísica. Beleza. Seus pensadores, Tananã e Tananã, defendiam que a existência de uma realidade única, por isso ficaram conhecidos como monistas, em oposição ao mobilismo. Opa, quem é oposição ao mobilismo, né? Isso aqui você podia ter visto no slide também, né? Que as escolas, a Eleata era Zenão e Parmênides. A gente já está falando do paradoxo de Arquiles e a tartaruga, lembra? Que é um paradoxo criado por Zenão para justificar as ideias de Parmênides. E eles se opuseram, né, ao mobilismo. A realidade para eles era única, imóvel e eterna, sem princípio ao fim. Então a resposta correta realmente só pode ser a E de escola. Beleza, show, show, show. Próximo, décima. Até agora só repeti uma questão, viu? Próximo. Por isso é compreensível que alguém pergunte: para que as ciências? Todos imaginam ver a utilidade da ciência nas produções da técnica, isto é, na aplicação científica da flor. Galera, nem eu entendi qual é esse item aqui. Por isso é compreensível que alguém pergunte para que a ciência. Todos tá perguntando o quê? Todos imaginam, então essa era a opção correta. Todos imaginam ver a utilidade da ciência nas produções técnicas, isto é, na aplicação científica à fantasia. Que questão doida. Eu não vi essa questão, ó. B. A pergunta para que filosofia tem, contudo, uma razão de ser. Tem a ver com a cultura e tipo de sociedade em que vivemos. Estamos numa cultura... Foi essa que a gente discutiu no GED, eu acho que tem essa questão na prova da Gabriele. Nós ficamos em conflito justamente por conta disso, lembra, galera? Que não tinha o enunciado mesmo. Inclusive, ela está comentando aqui, porque ela fez a segunda chamada, professor, ela tá diferente, por isso que eu também me confundi, porque quando ela me corrigiu, eu vi várias iguais, aí eu pensei que seria, entendeu? Não, eu estou com a prova da Gabriele aqui na mão, não é diferente, mas essa questão nós vimos na prova dela que realmente faltou um enunciado. Faltou. Aí eu preciso anular essa questão, porque
Que questão maluca. Eu me lembro que a gente até ficou pesquisando, lembra, Davi? Foi eu, você e o Wesley, a gente ficou pesquisando para ver se a gente encontrava a questão. Não, eu vou anular isso aí, porque não tem enunciado. Escolha a correta. Aí a A, aí a B. Aí a C. Chama-se por isso um filósofo, alguém distraído. Tá errado. Ó, a A eu vejo como errado na aplicação científica à fantasia. Tá errado. Aí na B, de sociedade, estamos diante de uma cultura na sociedade se considera como legítimo o direito de existir aquilo que é uma... Não, eu vou anular essa questão. Ela está confusa, não diz enunciado, não diz o que quer. Tá anulada. Anulei. Tá aqui, ó. É desse concurso aqui, ó. Que doido. Vamos para frente. Ler as alternativas indica a alternativa incorreta. Arqué para Anaximandro de Mileto era o infinito e o indeterminado, o apeiron, correto. O arqué para Heráclito era o fogo, correto. O arqué para Pitágoras era os números, correto. O arqué para Anaxímenes era o ar, e não o apeiron. Tá errado, por isso é correta. E para Tales era a água. Beleza? Próximo. A mitologia pode ser definida como o estudo da produção natural das coisas? Não. Conjunto de narrativas fantásticas, né, poesias, de teor simbólico que procura explicar a cosmogonia, a origem do mundo e de todas as coisas? Correto. C. O conhecimento tido como verdadeiro por uma parcela da sociedade? Não. D. O conhecimento aprofundado de uma prática sistemática? Não. Correto é a B, só. Próximo. Tudo são números. A gente já fez essa, né? Tudo são números é Pitágoras. Água é Tales. Fluxo é Heráclito. E o ar é Anaxímenes. Essa repetida. Essa repetiu. Senso comum, filosofia, essa que a gente já fez também. Essa é aquela do conflito com a minha, tá repetida também. Show. Beleza. Pronto, acabamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Pensei que não ia dar, porque são muitas questões, né? E aí deu dar. Beleza, turma, como é que ficou, tá? Na primeira chamada, aquela questão lá do Rafael vai ficar A de avião como correta também. Na segunda chamada, a questão feita pela Elaine vai ficar correta A, B e a C. E a questão, aquela por isso é compreensível, tal que no enunciado, eu vou anular também. Beleza? Alguma tá fácil, turma, também. A segunda chamada foi um pouco mais difícil do que a primeira. Natural, né? Porque as pessoas têm mais tempo para estudar. A primeira chamada foi quinta, a segunda chamada foi terça. Então o pessoal teve 5 dias a mais para estudar, né? Quantas questões? Não, nem anulada, só a segunda chamada, aquela, né? O resto só essa mesmo, Laísa. Beleza? Aí, então só foram três iguais, da segunda chamada para a primeira, é isso, professor? Isso, só 3. Da primeira chamada, Laís, eu só volta ao gabarito de 1, né? Vou marcar também a A, só essa. Não vai anular nenhuma da primeira chamada, não. Qual foi aquela questão, professor, da primeira chamada? Professor, tem na primeira chamada aquela que tem 2 itens incorretos? É esse aí que eu vou colocar o gabarito. Qual é a questão, o senhor lembra? É uma do Rafael. Vai ficar o A. Sabe qual foi, Davi? Qual é a questão que eu passou aqui? A do Rafael. É que fala de Sócrates odiava os filósofos, tem outro o outro item está errado, é que os sofistas acreditavam numa verdade imutável, uma coisa assim. Isso. Aí ele pede o item correto e tem 2 itens corretos. Laísa, lá no AVA, no dia da prova mesmo, quando você acabou de fazer a prova, a nota ficou disponível para você. E eu coloquei isso nas orientações da prova. É bom vocês lerem, tá? As orientações da prova. Nas orientações eu coloquei, a nota estará disponível assim que acabar a coisa. Aí se tiver subjetivo, eu tenho 10 dias para corrigir. Tá? A nota está disponível desde o dia da prova. É só você ir lá no AVA e ver. Pronto. No caso, eu só errei essa daí, porque tinha esses 2 itens. Eu marquei aquele que o professor disse também colocar como certo. Correto, lá, certo. Aí muda lá a nota, né? Muda. Beleza. Show. Não, Laísa, besteira, pode perguntar à vontade, tranquilo. Beleza, turma. O homem doido para garantir o 10, viu, professor? Davi. Show. E a Elaine, me manda de novo. Pessoal, lembrem que quem fez a atividade dos mitos, né, tem um ponto aí, né? Elaine, eu vou precisar que tu me mande de novo, tá? A lista, tá? Das pessoas. Envio. Ei, professor. Oi, Ariel. Rapidinho. Eu fiz essa atividade aí em outro turno. Conta? Se tiver, eu acho que não. Conta não.
Tu foi contemplado lá pela outra ou foi não, né? Não, fui não, porque na outra área tinha que fazer, tinha que ser os 3 melhores. Aqui também ou Aqui todo também, mundo que mesma fizesse? coisa. Ah, então deixa quieto, então. Valeu a tentativa. A Elaine, é mesmo. A Elaine vai me passar. Aí, quem fez a atividade dos mitos, né, que foi contemplado lá com um ponto extra, vou somar isso. Aí, turma, eu quero daqui para a próxima semana lançar as notas no Unifó Online também, tá? O Magno acha que entrou cedo demais. Magno, eu ouvi aqui o Magno entrou. O Magno é meu grande aluno do CD. É um dos alunos que mais participa, mais me indica livros, coisas. Cara, eu tô lendo um surreal, que é muito conhecido, que é Morro dos Ventos Uivantes, né? Que é bem conhecido, é um livro bem conhecido, tô lendo agora. Aí eu anoto as coisas do Magno tudinho, pois é. Aí o Magno entrou muito cedo. Magno, eu vou acabar agora a aula do AB, e aí quando for 8h45 a gente começa a do CD. Beleza, beleza, beleza? Alguma dúvida, turma, até aí? Se não, então é isso. Vou parar a gravação aqui e também vou me despedir de